Esse é o tema de hoje, num ciclo de palestras que a gente está fazendo aí, desse material incrível, que é o Pathwork, e a gente vai falar sobre a identificação e intencionalidade, a união do ego com o eu real. Vamos ver o que isso significa, tá? Primeiramente, para quem não conhece o Pathwork, eu sempre dou uma breve explicação. A gente vai falar que o Pathwork é um caminho para o eu espiritual, né? Nessa conexão que a gente vai trabalhar hoje, é a gente entender como que a gente cria as possibilidades na nossa vida. Então, eu escrevi aí o reconhecimento da autocriação. Nesse ciclo de palestras, eu já falei também para vocês, né, de um tema bem específico falando disso, a capacidade inata do homem para criar. Posteriormente, eu vou deixar esse material disponível no YouTube para vocês. O segundo ponto que eu estou trazendo aí é a aceitação da verdade no presente, ou seja, eu tenho a minha verdade hoje e eu lido com ela, sem achar que eu devo ser mais ou menos por causa disso, tá? Desmagnetização da intencionalidade negativa. Quando a gente vai trabalhar a nossa capacidade de criar, a gente precisa perceber qual ponto que está criando. É o meu lado saudável ou é o meu lado distorcido? Ambos têm essa possibilidade, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade de reconhecer que tem uma intenção negativa. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês neste material é que a gente possa trazer como um processo de referência e passar a fazer esse exercício. Um sentimento de superação, quando a gente consegue lidar com essa transição, desmagnetizando a criação negativa e podendo caminhar para uma criação positiva com uma intenção positiva. E a ampliação do sentido da vida. Porque quando a gente passa a criar efetivamente num lugar muito mais amplo, em que eu percebo a minha disponibilidade para o melhor da vida, abundância, conexão espiritual, eu tenho um lugar de mais sentido, efetivamente. O Pathwork também, eu posso explicar para vocês, quem não conhece, é uma metodologia de autoconhecimento baseado em 258 palestras que foram ditadas por uma entidade que se autodenominou como guia para uma médium austríaca que viveu nos Estados Unidos até o final da década de 70 do século passado, e esse material era transmitido de forma oral para um grupo de pessoas, e posteriormente esse material foi transcrito, no que resultou nesse conjunto de conteúdos, ensinamentos, exercícios, meditações, que nos ajuda a traçarmos um caminho para esse lugar de autopurificação e de conexão com uma verdade maior, a nossa verdade espiritual. Então vamos lá. Vou só lembrar vocês, o material que eu utilizei para a palestra de hoje é a palestra 195, que fala dessa relação entre intencionalidade e conexão com o nosso eu espiritual. Então, a gente já começa dizendo assim: vocês que querem descobrir quem são e preparar-se para fazer o sacrifício de abrir mão de antigos padrões destrutivos de pensamento e reação, constatam que o tesouro descoberto em seu íntimo é tão incomparável que torna ridícula a palavra sacrifício. Vocês não precisam abrir mão de nada para ter tudo. O processo de autopurificação, em que você faz essa transição, em que a percepção de como você cria a negatividade, não é, num primeiro momento, que parece ser sacrificante, mas, na verdade, você ganha muito a partir desse reconhecimento, e tudo o que vem depois vem de um jeito muito melhor. O objetivo de ter consciência mais aguçada de si mesmo. Então, quando nós vamos trabalhando e entendendo de uma maneira mais ampla desse nosso lado, de quem nós somos, por que nós fazemos
e criamos a nossa vida do jeito que nós criamos, a vida começa a se abrir mais, ou seja, eu passo a obter resultados diferentes daqueles que eu tinha até então. E que muitas vezes, quando eu me coloquei em uma situação de derrota, vitimização, de abrir mão e não achar que não merece mais, a gente começa a perceber outras motivações e que nos levarão para outras possibilidades. A vida se torna mais criativa. E uma coisa que eu já coloquei aqui no início, que é bem importante a gente trabalhar, porque faz muito o sentido do que a gente vai estudar nessa palestra. A energia gerada perpetua a si mesmo. Isso quer dizer para a gente assim, quando a gente tem uma intenção e a gente lança essa intenção e ela cria um movimento, mesmo que depois eu não esteja mais conectado com aquela intenção em si, ela pode manter a geração de efeitos que provocam aquilo que estava conectado inicialmente à intenção. Então, a gente vai usar algumas vezes hoje isso, a energia gerada perpetua a si mesma. Então, a gente vai perceber que quando eu coloco uma intenção positiva, ela vai criando um lugar de auto-perpetuação que vai fazendo com que eu receba os resultados desse movimento, mesmo que o que inicialmente eu provoquei tenha cessado, né, como um movimento ondulatório. Mas também isso acontece com a energia negativa, com a minha intenção negativa. Quando é, no caso de uma criação positiva, algo que depois eu fico bem com o resultado, e eu já posso partir para outras experiências e encontrar outras formas de viver outras coisas, eu às vezes nem preciso ter muito essa relação da causa e do efeito. Mas quando a gente fala da intencionalidade negativa, isso às vezes vai nos atrapalhar, porque a gente perde a origem daquilo que a gente colocou para se perpetuar. Mas quem acompanhou comigo aí na palestra passada, que eu falei sobre o significado espiritual da crise, a boa notícia é que a perpetuação da intencionalidade positiva segue ad infinitum. Da intencionalidade negativa, ela tem um momento que ela para, ela precisa provocar um processo de crise, que aí você vai entender qual era a motivação ligado à intenção e fazer uma purificação do processo. Lidar com defesas, negatividade, resistência, distorção e sombra que ainda não foram dissolvidas. Então, a gente tem na nossa psique ou na nossa personalidade essas características. A defesa, aquilo que eu não quero lidar. A negatividade, um lado que torce contra ou que atua contra o crescimento. A própria resistência, não querer mudar. A distorção, a gente tem uma concepção, muitas vezes emocional, de algo, mas que aquilo não faz mais sentido e eu continuo achando que aquilo tem que ser daquele jeito. E a sombra, né? Tudo aquilo que a gente esconde e não deixa ser visto, muitas vezes por nós mesmos, porque a gente tem receio de lidar com esse aspecto, né? Para a gente trabalhar esse movimento da intencionalidade, que eu estou trazendo esse gancho para a gente conseguir compreender toda energia que se coloca em movimento, em um determinado momento, ela pode se perder e eu não entender por que aquilo está acontecendo comigo. Então, a gente olhar esse nosso lado que fala das nossas negatividades em geral, que eu colocaria tudo numa relação mais específica aí, eu reconhecer e aceitar será uma possibilidade de, efetivamente, eu conseguir
lidar com as coisas de uma forma em que eu posso dar um passo seguinte. Por quê? É impossível abandonar algo que vocês não sabem que têm ou que expressam. Por isso, eu consigo pensar que é difícil realmente a gente olhar que a gente tem defesa, que a gente tem sombra, que a gente tem negatividade, que a gente tem distorção. Nossa, é muita coisa, né? Porém, quanto menos isso se torna consciente na minha vida, mais difícil é eu encontrar a relação da energia que foi posta numa intenção. E é impossível realmente eu abandonar algo que eu não sei o que é, porque eu ainda não reconheço. Né? No nosso campo da nossa consciência, nós trabalhamos muito nessa metodologia, né? A gente primeiro reconhece e a partir daí eu falo assim, então agora eu vou ver o que é que está acontecendo e a partir daí colocar um recurso para purificar, mudar e assim por diante. Que é ter consciência da intencionalidade negativa, em que eu passe a trabalhar nessa idealização de eu, que cada um tem, de perceber aquele lugar de reconhecer e aceitar que nós temos também um lado que não é um lado bom, é um lado que fica numa perspectiva da, da negatividade. Quando a gente vai para essa busca e compreende que a gente tem esse nosso lado que não é o lado bonzinho, a gente passa a ter consciência. E esse daqui pode ser o pré-requisito para a gente compreender e tentar usar tudo o que eu vou falar daqui para frente, né? Porque eu queria até fazer esse comentário com vocês. Quando a gente faz um trabalho de autodesenvolvimento, principalmente no desenvolvimento espiritual, é muito importante que as nossas camadas do nosso nível da vontade e da emoção sejam acessadas, muito importantes, tanto quanto é o nosso lado racional. O que nós estamos fazendo aqui, neste primeiro momento, é um contato racional. Eu estou trazendo uma informação, mas no mais próximo possível, eu gostaria que vocês também passassem a sentir. O que eu sinto com isso que o André está falando? Eu sinto que é uma viagem? Ou eu sinto que pode ter uma verdade? Ou eu sinto que não quero ouvir agora? É muito bom a gente trazer essa audição emocional. Se eu estiver provocando algum incômodo em vocês, nunca pensei que ia falar isso, mas eu estou conseguindo, de alguma forma, acessar algum ponto que é mais importante do que simplesmente a gente trabalhar aqui um monte de frases ou uma troca verbal. Então, fica lançado aí também esse desafio, que a gente possa tentar aprofundar um pouco, sentir coragem para olhar para aquilo que nos afeta emocionalmente. E isso vai nos trazer a consciência da intencionalidade negativa. Sabe aquele momento que você torce contra? Ou então que você fala que você não vai se colocar disponível? É aquele momento que você quer que dê errado. Isso tem, de uma maneira geral, a intencionalidade negativa por trás. Agora, a gente precisa entender por que eu carrego essa perspectiva. E isso pode ser em diversos níveis, tanto na minha própria vida, em que eu trabalho a autossabotagem, o medo de sucesso, na vida das pessoas próximas a mim, na minha origem, com relação aos pais e parentes, as pessoas próximas, até no nível da política. Parem para pensar. Quantas vezes você fala assim, nossa, tomara que aconteça isso com fulano. Né? Talvez vocês não tenham pensado, tudo bem, mas se teve, tem aí uma intencionalidade negativa que se perpetuou e que pode estar provocando algum efeito ainda na sua vida. Aquilo que o homem teme, ele também deseja. Então é bem essa relação, né? Tudo que a gente tem, de alguma forma, algo que nos chama no sentido emocional, que vem como um temor, existe um desejo por trás, né?
ou então usando aquela frase, né, tudo que é proibido é melhor, deseja inconscientemente. E aquilo que ele vivencia também deseja inconscientemente. Aqui a gente está trabalhando e aperfeiçoando esse lugar que a gente vai cada vez mais entendendo o quanto a criação negativa vem de mim, muito mais do que o que está ao meu redor. A atitude que expressa não querer dar, amar, contribuir, buscar, receber, viver bem e proveitosamente. Isso tudo tem um poder magnético sobre a vida da pessoa. Essa palavra, né, do magnetismo é muito interessante a gente perceber, porque ela vai nos conectar realmente com esse poder de atração. Então, quando eu não quero dar, quando eu não quero amar, quando eu não quero contribuir, eu crio circunstâncias em que eu vivencio essa situação. Só que muitas vezes, na mesma forma em que aquilo que eu coloco como algo de dentro para fora, é o que eu vou também receber de fora para dentro. Quanto menor é a minha disponibilidade para amar, menor será a minha capacidade de receber amor. E tudo isso cria uma onda perpetuadora magnética que faz com que a nossa realidade seja exatamente dessa forma. Achar que não pode se liberar dessa intencionalidade negativa, né, de não amar, de não dar, de não contribuir, de não buscar, de não colaborar com a vida. Isso pode ser uma concepção que existe dentro da gente que significa: eu acho que eu nunca vou conseguir ser bom o suficiente como uma pessoa que entrega-se profissionalmente e dá o seu melhor para a vida e segue um caminho de doação, né? A gente vê que existem profissionais que fazem, né, os profissionais da ciência, que dedicam sua vida a uma descoberta. A gente pode ter isso como exemplo, mas pode achar que isso pode não ser para nós. A gente não se sente com capacidade suficiente para purificar esse lado que não conseguiria fazer isso. E tudo isso também, essas características negativas que a gente está descrevendo, pode estar ligado a uma resistência a não querer mudar. Uma das maiores questões que a gente vive é essa questão da capacidade de amar, que seria a capacidade de se doar. E muitas vezes, cada um carrega uma resistência de pensar assim: se eu amar, eu vou sofrer. Ou se eu amar, eu vou ser ridicularizado. Se eu amar, eu vou ficar vulnerável. E tudo isso cria esses lugares resistentes que fazem com que aquilo que está junto com essa intencionalidade negativa não mude. Só que isso causa também, provoca um dano na vida da pessoa, que ela começa a achar que a vida não é benigna. E isso pode provocar uma reação da destrutividade. Vocês que têm me acompanhado nesse ciclo de palestras, várias vezes eu falo dessa situação da destrutividade como uma estratégia de defesa em que eu supostamente tenho um inimigo que eu preciso destruir. O inimigo é o outro que permite que eu tenha uma experiência. No nível da experiência, eu não sei se ela vai ser boa ou má. Ela é a experiência. A qualificação que eu dou para a experiência vai depender da minha abertura para ter aquilo como algo que, consequentemente, se tornou uma conquista para mim. E, às vezes, uma experiência negativa vai se tornar algo positivo. E, às vezes, uma experiência positiva pode ser muito boa também, mas, às vezes, nem tão marcante quanto uma experiência negativa. As duas possibilidades são possíveis de acontecer. E aí, quando a gente vai para esse lugar e que marca isolamento, solidão, falta de amor, ódio, a gente precisa passar a perceber que isso tem muito mais a ver com uma criação pessoal
do que alguma coisa ligada ao destino da pessoa. E aí eu gostaria de conectar com vocês para vocês perceberem assim. Quando a gente fala esses termos, né, isolamento, solidão, falta de amor, ódio, descritos dessa maneira, né, colocado aí o branco sobre o azul, pode ficar algo meio árido de nós percebermos. Mas é muito importante que a gente comece a simbolizar essas expressões na nossa vida, para a gente tentar entender realmente qual é o significado delas, o peso que elas podem carregar. Vamos, por exemplo, usar, essa é uma palavra que o guia utilizou nessa palestra, né, muitos anos atrás, que é o isolamento. E a gente está vivendo um momento de isolamento, né? Isolamento que está ligado a uma possibilidade de ir e vir menor, a gente está com menos liberdade, a gente vive um momento que tem essa condição externa que nos obriga a fazermos isolamento, tanto que a gente utiliza esse termo do isolamento. E o quanto essa experiência do isolamento nos faz ter percepções que talvez a gente não tivesse antes. Contato com o silêncio, esse lugar de solidão, e que pode trazer uma carência, falta de afeto. Algumas pessoas podem perceber num nível mais profundo, na sua solidão, que também não tem amor, e isso pode provocar muita raiva. Então, que a gente possa entender aquilo que a gente está colocando aqui como palavras, que a gente possa traduzir no nível dos nossos sentimentos, o que está acontecendo hoje. E daqui a gente está trazendo que isso vai ter muito fortemente a ver com a criação pessoal, muito mais do que o destino. Então, eu já fico pensando nas perguntas que vocês vão me fazer no final, vocês poderiam falar, mas então você está falando que isso é uma criação pessoal, mas o isolamento foi uma criação pessoal? Não, não, acredito que não. Mas que, na verdade, como você vive o isolamento é uma criação pessoal. Você tem recursos de amizades, de pessoas com quem você convive, ou até mesmo da sua própria companhia, para você viver esse isolamento de uma maneira um pouco mais leve. Isso tem a ver com a sua criação pessoal. Aqui a gente também vai distinguir esses dois termos. O que seria a negatividade e a intencionalidade negativa. Aí a gente vai perceber assim, a negatividade em si são as nossas falhas, a hostilidade, a realidade distorcida, inveja, ódio, medo, orgulho, raiva. São os eventos que estão ligados a fatores negativos. Já a intencionalidade negativa, ela já é o modo de agir sob a negatividade. Ou seja, é o verbo que se utiliza dessas qualidades que são classificadas como negatividades. Então, a intencionalidade negativa é a intenção de manter o estado de negar a vida e o eu. Então, quando a gente vai aprofundando do que a gente está chamando aqui o tempo inteiro de intencionalidade negativa, num nível assim mais autoexplicativo, né, é uma intenção que não vai obter um resultado bom. E que nesse lugar mais específico vai falar, eu nego o fluxo da vida, eu nego aquilo que me leva para uma possibilidade mais ampla das coisas. E também na intencionalidade negativa tem um estado de não abrir mão. E a gente vai aprofundar depois esse não abrir mão. A intencionalidade negativa tem o envolvimento do ego. E eu vou destrinchar um pouco o que a gente chamaria desse termo, né, ego. A vida é resultado das escolhas pessoais. Então a gente vai precisar entender isso. Só que no nível do ego é muito difícil nós admitirmos que quando existem resultados negativos, isso veio da derivação de uma escolha pessoal. Eu prefiro colocar mais como uma consequência do destino. E a escolha implica a possibilidade de adotar outra atitude. Então, se a vida é escolha,
Eu posso ficar escolhendo sempre e obtendo resultados negativos. Mas a partir do momento que a gente traz essa possibilidade de observar e se colocar no lugar de modificar, eu posso ter outra atitude. E nessa palestra, o guia nos fala assim: lidar extensiva e profundamente com o fato de que a intencionalidade negativa existe, exige considerável empenho, esforço, paciência e superação da resistência interna. Porque não é fácil, né, pessoal? A gente ficar olhando para isso. Pode parecer cansativo, chato, sem sentido, mas isso nos possibilita uma mudança de movimento e de capacidade criativa impressionante. Espero que até o final dessa preleção que eu estou fazendo aqui com vocês, acolham esse exercício de lidar com a sua intencionalidade negativa. Não estou falando de um vago sinal de reconhecimento aqui ou ali, e depois o assunto é esquecido. De fato, lidar verdadeiramente com a intencionalidade negativa é uma crise importante na vida de uma pessoa e representa uma transição fundamental. Lembrando do significado espiritual da crise, é quando você está num estado em que não há mudança e porque a intencionalidade negativa é finita, você passa por uma crise para você romper essa perpetuação negativa. E isso representa uma transição que leva você para uma outra possibilidade. Ao empenhar-se sempre em encarar a verdade sobre si mesmo, ativando assim as mais puras energias espirituais, vezes e vezes seguidas, finalmente se descobre a negação intencional de todas as boas coisas da vida. A fonte, pessoal, é a mesma, daquilo que a gente vai ter como criação positiva e como criação negativa. Enquanto a gente não encara esse lugar que vai utilizando de uma maneira inflada a energia para o negativo, falta para a gente olhar as boas coisas da vida. Então, aqui, não que a gente olhe isso como um chamariz. Então vou fazer isso porque eu vou obter esse resultado. Não há garantia. Mas o que você pode passar a perceber cada vez mais é que quando você escolhe a forma com que você usa a energia, você obtém resultados diferentes e isso amplia a sua capacidade emocional, que é o que eu falei lá no início, o que vai realmente nos mobilizar para nós encontrarmos uma parte melhor de nós mesmos é através do nosso campo emocional. E a gente vai olhar que duas coisas também que estão muito ligadas ao sentido e à perpetuação da intencionalidade negativa são a frustração e as dúvidas. Na frustração, eu tenho um aumento da intenção negativa e menor disposição para lidar com ela. Ninguém quer ficar lidando com frustração, né? Inclusive, hoje, né, os tratados psicológicos nos mostram que as crianças que, de alguma maneira, não conseguiram lidar com a frustração, elas se tornam muito incapacitadas para se adequar aos desafios da vida. Porque quem não consegue lidar com a frustração não cresce. A criança não consegue lidar com a frustração porque para ela isso é uma ameaça de morte. Porque o mundo emocional dela coloca as coisas num nível muito mais amplo do que as emoções realmente são. E a gente aumenta a intenção negativa, porque quando a gente fica frustrado, eu acho que ninguém, ao meu ver, cria situações para obter a frustração. A gente cria situações para obter o sucesso. E quando vem essa frustração, a gente pode sentir mais raiva, a gente pode sentir necessidade de vingança e outros sentimentos mais que podem surgir aí pela frente. E as dúvidas? Quanto mais a pessoa teme que o que deseja não vai se realizar,
menor é sua fé na vida e menos consciência ela tem de sua própria vontade negativa. A pessoa se afasta do centro. Esse centro como sendo o seu eu superior, o seu eu luminoso, o seu eu que tem uma capacidade de dar essa criatividade para você. Mas quando você vai para a dúvida, é muito difícil você se manter confiante. É preciso deixar claro que, por mais importante que seja, descobrir a existência da intencionalidade negativa não é a mesma coisa que se livrar dela. Isso daqui também eu achei bem importante a gente perceber. E é preciso ser capaz de mudar a mente, a vontade e a intenção. Então, aqui eu coloco naquele gancho que eu falei para vocês no início. No mundo mental, eu posso descobrir que existe uma intencionalidade negativa. Vamos pegar um exemplo para vocês tentarem entender. Eu posso ter uma intencionalidade negativa de não crescer, para eu poder sempre ser cuidado por alguém. Não é gostoso? Eu sempre brinco, né? A melhor época para a gente ter animal de estimação é quando a gente mora com os nossos pais, porque a nossa mãe, o nosso pai vão cuidar do bichinho de estimação. Mas quando a gente é adulto e é responsável e a gente tem um animal de estimação, a gente vai ter que cuidar. E essa intencionalidade negativa de não crescer pode significar eu não quero cuidar de mim, porque ou eu acho que eu não recebi o suficiente, ou eu não tenho competência para cuidar da minha vida. Esse pode ser um reconhecimento de uma intencionalidade negativa, mas nem sempre só o reconhecimento significa que eu vou deixar de tê-la. E aí a gente vai discorrer de maneira que a gente possa encontrar, então, o que eu faço com isso que eu achei? Aqui a gente está colocando as crenças, as concepções errôneas, o medo do desconhecido, o medo de ser ferido e humilhado, o medo e a recusa em sentir dor, seja de situações do passado ou que nós estamos vivendo agora. Isso tudo cria um lugar que nós tentamos proteger porque a gente tem muito medo de olhar para tudo isso. Uma atitude negativa é uma defesa contra os sentimentos reais. Então, quando eu não lido com essa lista de situações complexas que estão aqui, eu acabo dificultando entender o que está por trás desse sentimento que eu carrego. Por exemplo, eu posso ter uma crença que eu carreguei de uma fala parental. Meu pai pode ter falado, você não vai dar certo nisso. Isso não aconteceu, só estou dando como exemplo, tá? Isso pode ser uma crença, isso pode ter sido uma percepção de alguém num determinado momento, falando, sabe-se lá, com que humor. E eu posso carregar isso e achando, eu não vou dar certo. Não vai ser possível eu dar certo agora. Essa atitude negativa, ou essa crença que eu carrego, na verdade, ela é um subterfúgio para eu não lidar com o meu sentimento real. O sentimento real que diria o quê? Será que não é melhor eu experimentar? E às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado, mas eu experimento e o movimento que eu crio já significa que eu posso dar certo? E isso também tem a ver com uma recusa em assumir a responsabilidade pela vida. A gente tem uma tendência a colocar todas as coisas num nível de poder maior fora do que dentro de nós mesmos, sobretudo no aspecto negativo. Isso nos enfraquece muito. Insistência interior em obrigar os pais maus a se tornarem pais bons, como se a própria infelicidade fosse uma arma. Então, a gente coloca, né? E aí, esses pais maus e pais bons estão entre aspas, porque não é somente a questão dos nossos pais biológicos, mas é de tudo aquilo que a gente teve, que recebeu da vida. Então, o que a gente coloca, né, como um destino ruim, entre aspas, os pais bons. E a gente espera que eles se tornem bons num determinado momento, só que isso não vai ser possível mais. E a gente usa essa infelicidade como uma arma, querendo mostrar. Você está vendo o que você fez?
e você é responsável pela minha infelicidade. Só que isso não vai adiantar. Essa infelicidade, em seguida, é efetivamente usada como arma. A intencionalidade negativa também é um meio de punir a vida, os maus pais. É como se, novamente, a gente dissesse, os pais sendo aqueles que nos dão a vida. Então, a vida num lugar mais amplo, que eu vivo, né, e o que eu tenho como expectativa da minha vida. Então, quando eu não dou certo, quando eu não dou o meu melhor, eu uso isso como uma arma. Isso se torna uma intencionalidade negativa. O guia fala: o que realmente impede vocês de dizer: não quero odiar, quero amar. Não quero mais me retrair, e sim dar o melhor de minha vida. Não preciso de meu despeito e desejo, de fato, me livrar dele. Quero me expandir, dar a vida e receber igualmente o melhor que a vida tem a oferecer. Quando a gente pensa assim, por que eu não posso agir nessa atitude que vai para um outro patamar que é muito mais bacana, que é mais legal? Por que que isso acontece? Façam essa pergunta. Por que que eu agora, deliberadamente, não dou o meu melhor para a vida? O que nos impede? Com qual parte de si mesmos vocês se identificam? Continuando a trabalhar, por que que se a gente está aqui estudando, que a negatividade vai me fazer desgastar da minha energia, não vai me dar o meu melhor, não vai ser o que é mais criativo, me mantém no medo, aumenta o meu orgulho, o meu desgaste. Isso acontece, essa dificuldade de nós mudarmos e fazermos diferente, é porque nós temos uma identificação. Essa identificação não é algo que o ego consciente escolha. É muito ao contrário, algo que também precisa ser descoberto pela mente observadora. Como eu já falei agora há pouco, o ego, ele não vai admitir que existe um lado ruim. Ele sempre vai achar que nós estamos no nosso melhor, fazendo o nosso melhor. Aí eu quero explicar para vocês sobre a função limitada do ego e a sua capacidade de percepção, né? Eu tenho comentado nessa palestra sobre esse termo, né? Muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem o que é o ego. O ego, a gente pode colocar assim como uma referência, é o nosso centro de consciência, em que, a partir daquilo que o ego observa, analisa e codifica, ele vai criar referências para que as nossas próximas atitudes já sejam vivenciadas a partir dessas referências anteriores. É muito interessante que a situação psíquica e fisiológica tem um processo comum. Pensando no processo fisiológico, o nosso cérebro, ele precisa de reconhecer as situações e, a partir delas, criar os hábitos, porque assim o cérebro gasta menos energia. O cérebro é um órgão nobre, ele não pode ficar sem aporte energético. Tanto que, no nosso metabolismo, as reservas energéticas, primeiro, elas precisam ir para o cérebro. Se no cérebro houver falta de oxigênio, falta de nutrientes, isso pode provocar um dano que às vezes pode ser irreparável e isso provoca uma consequência no nosso corpo, uma sequela. Então, o cérebro atua de maneira em que ele tenta sempre operar de uma maneira, digamos, maquinal. Então, se uma pessoa cria um vício, para o cérebro, o vício não tem um critério de julgamento se é bom ou se é ruim. A pessoa criou aquilo, ele, num primeiro momento, ele tem que perceber o que é aquilo, o que aquilo vai provocar em todos os seus mecanismos cerebrais, e depois ele passa a atuar naquilo, assim, me dá mais, vamos atuar dessa forma. Ou uma pessoa que toma um remédio para dormir, e assim diversos outros exemplos. Isso, então, acontece como uma forma de
o cérebro ter uma operação energética econômica. No nível do ego, fazendo essa comparação, o ego também precisa ter reconhecido os eventos, as situações na sua vida, de maneira que ele possa ter controle. Tanto que a gente usa muito no Pfeffer essa expressão, né? O controle do ego. E isso tem a ver com o quê? A minha necessidade de conseguir codificar o perigo, a ameaça, aquilo que eu preciso dar uma resposta pronta para eu lidar com aquela situação. Aí quando a gente chama que é uma função limitada, porque o ego não é isento na experiência. Ele se baseia naquilo que ele observa agora a partir das referências que ele teve anteriormente. Então, se uma pessoa carrega na sua vida uma história de dificuldade, de sofrimento, de abuso, de agressão, de abandono, quanta coisa, né? Esse ego dessa pessoa, ele colocou esses eventos como fatos que a pessoa tem como experiência e que possivelmente as outras experiências que virão colocam o ego dando esse tom para essa situação. Então, se uma pessoa tem uma experiência de abandono, por exemplo, o ego já codifica isso e fala assim, alguns tipos de situação em que tenha uma pessoa que tem um afeto por mim, que foram os pais, por exemplo, se eles me abandonaram. Todas as vezes que a pessoa vivenciar uma situação que venha com algo de afeto, ela pode pensar, eu já sei o que vai acontecer, eu vou ser abandonada. Então, é essa referência que o ego traz e que nos inunda de situações repetidas. É como se o ego fosse um museu dessas experiências anteriores e que nos fazem atuar hoje a partir dessas experiências antigas. Isso limita muito a nossa percepção de realidade e da nossa criação. Porque, usando ainda esse exemplo do abandono, se eu acho que afeto tem a ver com abandono, não tenham dúvida de que eu vou criar situações para ser abandonado. Porque o ego precisa ser validado. Então, eu posso não dar bola, ser antipático, mesmo que exista no nível, em um outro lugar meu, que não queira que isso aconteça. Então, a partir dessa identificação egóica que a gente costuma falar, muitas vezes as referências que nós temos não nos dão respostas criativas no hoje. E se este ego está carregado de situações negativas, falta de amor, raiva, desesperança e tudo, isolamento, solidão, tudo que a gente foi falando desses temas agora, ele carrega também intencionalidade negativa. Porque ele pode pensar, por que foi comigo? De alguma forma eu também quero uma recompensa, ou eu quero receber o que eu acho que eu não tive, ou eu também vou provocar aquilo que provocaram em mim. Uma das realidades que a gente precisa trabalhar é essa, né? Muitas vezes, a dor que eu sofri é a dor que eu vou provocar no outro, como uma intencionalidade negativa. E quando a gente coloca intencionalidade, me veio isso agora para compartilhar com vocês, que é assim, o que a gente coloca de intenção, aqui ela é um pouco mais ampla, que nem sempre a intenção é consciente. Isso dá aí uma aperfeiçoada aqui no que a gente está trabalhando. E, portanto, esse movimento em que eu preciso entender que tem intenção e que nem sempre é vista. Ela pode ser muito camuflada. Então, trouxe para vocês uma noção de por que o ego, aliado ao nosso eu inferior, pode ser uma experiência difícil da gente fazer o processo da mudança, que não foram as perguntas que o guia nos fez agora há pouco. Se você sabe de tudo isso, por que você não muda? Porque tem essa identificação.
está meio ainda incrustado, né? Tem um tártaro que a gente agora precisa reconhecer, aceitar, para depois transformar. Estar identificado com um aspecto mais profundo, mais amplo e mais eficaz do eu, para acreditar na possibilidade da mudança. Essa mudança é efetuada pelo ego que se compromete em querer a mudança, que confia nos processos do eu espiritual involuntário para ocasioná-la. Então, aqui, a gente vai entender que a partir do momento que cada um de nós se coloca nesse encontro que a gente está vivendo aqui, de alguma maneira, vocês foram chamados por uma parte do seu eu espiritual para você olhar o que é isso, o que vem como possibilidade de que eu traga uma experiência em que eu lide com o que o ego traz e levando agora para um outro movimento, em que eu também consiga me identificar com uma outra parte que não é do ego, que é o meu eu espiritual. Porque, como eu falei para vocês, o ego, ele faz parte do nosso plano de consciência, do nosso campo mental. O nosso eu espiritual carrega toda a nossa sabedoria. O nosso eu superior, que está no nosso eu espiritual, que já tem todas as qualidades. A gente só precisa aprender a acessá-las. Por isso, aqui a gente vai entendendo que, quando o ego está sintonizado com o eu inferior e a intencionalidade negativa, ele vai produzir sempre os mesmos tipos de situações. Tudo aquilo que faz com que eu obtenha os mesmos resultados. A partir de um momento em que eu possa falar, eu quero agora buscar uma referência diferente. E vem um pulo do gato aqui. Porque essa mesma fala que diz que quer buscar algo diferente, também é experimentada pelo ego. Então, o ego, nesse sentido, ele precisa ter esse movimento dual, não dualista, mas dual, de corresponder àquilo que ele vê no nível da realidade dele hoje e de como ele pode se transcender. Isso é um exercício que a gente vai precisar sempre fazer na nossa busca de autopurificação. E quando a gente tem ainda um movimento de ego que está muito ligado ao medo e às experiências do passado, a gente vai muito para esse lugar do eu não quero e eu não posso. E aí depois eu inverti isso, né? O não posso, que significa eu não quero, que é a dificuldade em assumir as limitações. Significa o quê? Quando eu falo eu não posso, na verdade, eu estou descrevendo que eu não quero. Isso vai nos trazer uma diferença de percepção daquilo que muitas vezes eu falo, mas eu não posso, eu não consigo. O eu não posso e eu não consigo são similares aqui. Então a gente passa a mudar, porque isso é uma fala que vem do nosso ego, que na verdade significa eu não quero. E a gente vai entender por quê. Existem duas diferenças entre estar identificado com o eu inferior. Nessa identificação de eu inferior, a gente acha que a gente é só eu inferior, ou seja, a gente não tem qualidades, a gente só tem defeitos. Mas será que isso é verdade? Será que nem um jantar bom você não sabe fazer? Isso pode ser uma qualidade. Que é diferente do identificar o eu inferior. Na identificação com o eu inferior, eu acho que aquilo é o que eu sou. E vai ser muito difícil eu abrir mão de tudo o que eu tenho. Porque, eu vou falar daqui a pouco. Identificar o eu inferior. Esse é o movimento que a gente está falando, do ego como sendo usado duplamente, na ação e na observação do que está sendo feito. Observar, avaliar, analisar e transformar. E o guia nos fala assim: quando a máscara e o eu inferior
a intencionalidade negativa, os jogos desonestos estão sendo identificados, a pessoa pode ter sentimentos reais e vivenciá-los honestamente. A dor já não precisa ser negada. Isso ocorre porque a energia que deixa de ser usada para negar o que existe traz à tona o que existe. E quando vocês conseguem realmente sentir os seus sentimentos, vocês conseguem identificar-se com o eu espiritual. Então, esse sair da negação e trazer o que existe permite que você tenha material legítimo de atrito para que você perceba o que está acontecendo. Eu gosto muito dessa expressão, né? Os jogos desonestos que estão sendo identificados. Porque muitas vezes a gente vai para uma coisa de auto-engano e autoalienação, que fica muito difícil, efetivamente, eu trabalhar todos esses temas que eu estou trabalhando aqui, né? E que eu passo a realmente a olhar que quando eu vejo tudo isso, talvez eu tenha uma dor. Eu falo assim, nossa, esse sou eu. Mas esse não é o meu ser total. Eu também tenho outras coisas. E o ego, ele primeiro, ele vai ter esse processo de identificação, né, que a gente trabalhou até agora, a identificação do ego com a negatividade, como sendo a existência. Eu sou o negativo. Por quê? Eu já fui abandonado, eu já fui desclassificado, eu já tive derrotas, ou eu não dei o meu melhor para a vida, eu tenho os meus defeitos. Mas a partir do momento que eu também percebo que o meu ego me dá todas essas referências hoje, repetindo as histórias anteriores, eu posso me colocar nesse lugar de renúncia involuntária, que é aquele movimento que você se desidentifica com o que está acontecendo e você observa tudo o que se passa. Vamos supor, me vem a cena. Você está dirigindo e vem um carro e bate no seu carro. A primeira coisa, possivelmente você vai levar um susto e talvez depois você fique com raiva. E você sai do carro, uma fera. Barbeiragem, olha o que você fez com o meu carro. Vem esse lugar que já existe um script pronto, né? Das nossas estratégias de defesa. E aí, você está identificado com aquele evento, na situação negativa. Mas você pode também se colocar no exercício de enxergar essa cena, em que você vai perceber, eu vou brigar, eu vou ficar chateado, eu vou depois ficar com a energia mais baixa, o meu dia vai acabar, depois eu vou ter mau trabalho com isso, e aí eu já vou olhando para isso de um lugar mais distanciado, que é o que a gente vai chamar de eu observador, em que o meu ego abre um espaço para uma integração com o meu eu espiritual, em que eu posso entender. Talvez essa pessoa tenha passado mal, talvez essa pessoa tenha tido um susto também, ou ela estava distraída. Eu saio do jogo da destrutividade, porque o ego, ele é um guerreiro fiel. Ele vai nos defender até a morte. E aqui, de jeito nenhum, a gente está falando que o ego tem que ser destruído. Na verdade, ele tem que ser honrado nas suas diversas possibilidades. Eu gosto muito de uma expressão que fala assim, a problemática ligada ao ego é que o ego ele deve ser o servo, mas muitas vezes ele se coloca no lugar de senhor. E quem são esse servo e esse senhor? O senhor é o nosso eu espiritual. E o servo é a nossa consciência, ao qual o ego faz a ligação, né? O ego é a tradução da percepção da realidade para a nossa consciência. Mas será que a gente está o tempo inteiro bem inteirado da realidade, gente? A gente também tem que perceber isso. E quando eu começo a me propor a fazer esse exercício que está escrito aí, renúncia voluntária, eu começo a falar assim, nossa, o meu ego não precisa ter razão o tempo inteiro.
Eu também uso esse slogan, né? Tem, às vezes, umas frases que são meio clichê, mas que são ótimas, que é aquela, né? Ah, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque às vezes a gente entra em embates, né? E cria discussão, porque a gente acha assim, não admito que eu não ganhe uma discussão. Para que isso? Isso é do nosso ego, o ego que quer ser senhor. E a partir do momento que eu vou para esse lugar, eu não preciso ter razão, mas eu posso ser feliz porque eu escolho não entrar nesse embate, eu vou para essa renúncia voluntária. E o ser feliz talvez seja um lugar muito mais prazeroso do que ficar nesse embate. Quando existe identificação secreta com o eu inferior, isso daqui também é um ponto-chave para a gente entender. Renunciar a ele parece ser a autoaniquilação. Eu falei um pouco disso, né? Quando a gente acha que a gente é só eu inferior, como instinto de preservação, eu vou ficar conectado com ele. A identificação é essa. E se eu retirar isso que eu acho que é a única coisa que eu possuo, eu vou ficar sem nada. E aí o nosso ego não vai conseguir lidar com isso. O eu inferior energiza e potencializa a negatividade e a destrutividade. Então, a gente vai entender que também, juntamente com a nossa intencionalidade negativa, que é uma atitude do nosso eu inferior, ele perpetua uma energia que é muito presente na nossa vida. Basta a gente pensar de que algumas vezes eu poderia ou escolher ficar calado, ou não agir naquele momento, não mandar aquele e-mail, não mandar aquele áudio no WhatsApp, né, não retrucar, não me defender, não brigar, mas que quando a gente vai para esse lugar de observação, conecta com o que movimenta no nosso corpo, a gente sente uma vibração maior. Eu ia quase falar uma vibração mais elevada, mas aí a vibração mais elevada seria um lugar de eu superior. Aqui a gente vê uma intensidade de vibração. E façam esse exercício. Lembrem de situações em que vocês não estavam nas suas qualidades, vocês estavam na ira, na raiva, na defensiva, no isolamento, no egoísmo, no perfeccionismo. O quanto existia de vibração. E essa vibração é prazerosa também. E se a gente tem uma identificação com esse lugar de prazer, vamos combinar que vai ser muito difícil a gente liberar. E isso também nos ajuda a responder. Por que a gente não libera isso então? Porque a gente é apegado, a gente gosta dessa nossa parte. Ou, se a gente não é apegado, se a gente não gosta, é porque a gente acha que só ela que existe. A obstinação e o rancor endurecem a sua posição, de modo que o medo da aniquilação, em virtude de renunciar ao eu inferior, torna-se mais forte e tem início uma auto-perpetuação negativa. É como se fosse criado um mecanismo de defesa a partir de uma concepção errônea. A concepção errônea é de a pessoa achar que ela só tem a negatividade, quando na verdade a negatividade é uma parte e existem outros aspectos do ser. E isso provoca, né, essa defesa com relação à aniquilação que cria uma auto-perpetuação negativa. E aí era um conceito-chave que eu falei lá no início, né? Tudo que é colocado em movimento tende a auto-perpetuar-se. Aqui é a forma de nós tentarmos entender, portanto, porque muitas vezes é difícil mudar. Mudar um hábito, mudar um sentimento, mudar uma forma de agir, mudar um pensamento específico, mudar a atitude, mudar a consequência daquilo que a gente sabe que não vai ser bom.
porque a gente colocou um mecanismo elaboradíssimo de que aquilo não se destrua. E aí, por isso, a gente não consegue sair dessa malha. Mas isso não é também impossível de acontecer. O que o guia nos mostra nessa palestra é que quanto mais a gente passa a reconhecer e aceitar essa intencionalidade negativa que está ligada a uma crença errônea de nós acharmos que nós só temos eu inferior, aí a gente pode começar a renunciar a essa força do ego e permitir que um processo criativo venha do nosso eu espiritual, que já sabe muito mais, porque ele vive no presente. E porque ele não necessita somente das informações que foram vivenciadas na nossa vida, nos permite nos colocarmos numa entrega e obtermos coisas melhores. Como encontrar a saída? A primeira coisa seria perguntar a si mesmo: isso realmente tudo o que eu sou, o meu eu inferior? É verdade que a minha realidade deixa de existir quando eu renuncio à intenção e à vontade negativas? Isso é tudo o que eu sou? Então vamos supor alguns exemplos. Se uma pessoa ela é muito orgulhosa, se ela se colocar no lugar de agora ser humilde, será que ela vai ser aniquilada por causa disso? Se uma pessoa é muito submissa, que também pode carregar um monte de intencionalidades negativas, e ela passar a falar, não, agora eu gostaria de que fosse de um jeito que a minha vontade também prevaleça, ou os meus sentimentos sejam mais importantes do que eu só ficar barganhando amor. Será que isso vai provocar uma aniquilação? Ou quando eu saio do meu isolamento e me permito ter experiências com trocas, pessoas, relacionamentos. Então, é isso que a gente precisa perguntar. Será que eu sou somente uma pessoa submissa? Será que eu sou uma pessoa somente tirana? Possivelmente não. E também a gente vai percebendo que a gente varia muito nos setores da vida. Às vezes você pode ser uma pessoa tirana em casa, mas uma pessoa amorosa no seu trabalho. Isso mostra que você não é só uma coisa. O simples fato de formular essas perguntas honestamente já vai abrir uma porta que traz um contato com essa voz interior. E nesse ponto, é muito importante que a gente busque as respostas dessas perguntas no nosso lugar emocional, muito mais do que encontrar respostas que o nosso ego está promovendo. E aí eu vou buscar a identificação com o eu inferior, para eu liberar a incerteza do ego. Quanto mais eu percebo que aquilo que eu coloco como evento, repetição, criação de realidade no meu dia a dia, pode trazer medo, vaidade, orgulho, egoísmo, e eu me desidentifico disso, eu saio daquilo que o ego está sempre querendo ter um controle. Tudo que quer ter controle é porque é inseguro. E a partir do momento que eu desidentifico, como o exemplo que eu dei para você lá da batida, se eu saio já no meu eu inferior, as cenas seguintes são produzidas pelo eu inferior. Mas quando eu me desidentifico dessa potencialidade ruim ou negativa, eu posso controlar um pouco mais o meu ego. E aí o ego passa a ser ponte. Ele passa a ser o meu eu observador. Que eu falo, será? Mas será que precisa ser assim? Será que realmente eu vou ter um resultado negativo se eu agir diferente da minha submissão? Ou se eu agir diferente da minha necessidade de controle? Eu posso me colocar nessa experiência diferente que me leva a um outro movimento. E isso vai me trazer novas possibilidades. Essas novas possibilidades é um convite a gente trabalhar segurança e realidade. A realidade aqui, pensando que o universo é benigno e não que existe escassez.
E quando a gente vai para esse lugar de falta, vai faltar amor, vai faltar segurança, vai faltar conforto, vai faltar bens materiais, eu fico muito nessa vibração da intencionalidade negativa. Mas quando eu vou para esse lugar mais seguro, com uma criação do meu eu espiritual, eu me coloco para experimentar a intencionalidade positiva, que aí vai ser a criação positiva. É quando você fala para a pessoa assim, nossa, que criação positiva você teve. Quando você coloca algo em movimento que resulta em algo que faz você se sentir em paz, e não que você se sinta ameaçado. No lugar da ameaça, é o ego ligado à intencionalidade negativa. No lugar da confiança, é o ego ligado ao seu eu espiritual. E a gente pode fazer esse exercício. O guia fala: deixem a luz entrar em vocês e aceitem a noção de que a realidade não é nem um pouco sombria. A realidade é verdadeiramente bela. O universo está repleto de amor. A verdade é o amor é a verdade. A liberdade do seu próprio espírito será encontrada na verdade e no amor. Então agora eu vou convidar vocês, a gente vai fazer uma breve visualização como meditação, e nós vamos nos sintonizar, ancorados em uma qualidade, que pode ser a qualidade da amorosidade, da inteligência, da ordem, da disciplina, da empatia, da compaixão. Cada um possui um elenco de qualidades que já são suas. Escolha uma dessa qualidade e com essa qualidade você vai olhar para si mesmo. Nessa tela mental em que você se olha, você vai perceber que essa imagem carrega, como se fosse um efeito de iluminação, um lado seu que é iluminado e um lado que é sombrio. E conforme você vai olhando para essa imagem, você vai tentando sentir qual é a parte que mais me chama a atenção. É o meu lado luz ou é o meu lado sombra? Cada um pode ser bem honesto e tentar olhar. No meu lado luz, eu vejo as minhas qualidades, a potencialidade positiva, e no meu lado sombra, eu vejo mistério, eu vejo situações que me levam para algo que pode ser muito instigante ou que me traz um apego. E que cada um possa honrar que o seu lado luz está presente, que o seu lado sombra está presente, e que você possa imprimir na substância da sua alma a intenção de cada vez mais compreender qual é a emoção que te conecta com a sua sombra. Será o medo da autoaniquilação? Será o medo do vazio? Será o medo do novo? Ou da perda do controle? Que cada um possa refletir a partir disso e compreender cada vez mais tudo o que pode te levar para você se tornar o ser integral do seu eu real. Conectando com a dissolução da sua intencionalidade negativa como um processo lento e persistente, em que a sua vontade intencional se direciona para você fazer este trabalho. E cada um pode se sentir abençoado pelo seu próprio lado luz, que colabora, que recebe, que não julga e que aumenta a sua criatividade, e que estará cada vez mais presente, tanto quanto mais você consegue se integrar e trazer para a luz aquilo que está na sua sombra. Muito obrigado. E para quem se interessar,
em entrar num grupo de estudos, se aperfeiçoar, fazendo os exercícios, estudos das palestras, as meditações, você entra em contato, que a gente pode conversar para eu explicar melhor para vocês como funcionam os grupos semanais. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.